A época dos juízes foi uma época muito difícil para Israel. O povo, em várias ocasiões, abandonou o Deus verdadeiro, se apegou aos ídolos e foi castigado por causa disso. Mas também temos grandes livramentos nesta época. Porque quando eles se arrependiam, debaixo da opressão, né? Quando doía, quando diz assim, como se diz, quando o calo aperta, né? Eles gritavam, pediam socorro e Deus, na sua bondade e misericórdia, os ajudava e os livrava. E um grande livramento nós encontramos no primeiro livro de Samuel. Então já é o período dos juízes ainda. Samuel é o último juiz de Israel. Ele procurou deixar os filhos dele como juízes também, né? Para darem sequência ao trabalho dele. Mas, infelizmente, os filhos não seguiram os passos do pai. O profeta, juiz, sacerdote Samuel era um homem muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, os filhos se tornaram juízes corruptos, aceitavam subornos e envergonharam a nação e não foram aceitos pelo povo como sucessores, vamos dizer assim, naturais do pai. Tá? Mas na época de Samuel, então, o último juiz, Deus livrou o povo de Israel do jugo dos filisteus. Um determinado momento, ali com os filisteus. Eu quero ler o texto é muito conhecido, em especial por causa de uma expressão que aparece numa parte dele, né? Que é no versículo 12 do capítulo 7, que é a palavrinha Ebenezer. Uma palavra hebraica, só que não é português. É bom lembrarmos disso desde já. Né? Então eu quero dar o título para a nossa mensagem de hoje, Ebenezer, pedra de ajuda. O texto que eu fiz um recorte aqui na Almeida século XXI diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. A passagem aqui é muito conhecida por causa do versículo 12. Em especial, o que é conhecido realmente aqui é a expressão, né? Ebenezer. Mas, ao mesmo tempo que é muito conhecida, essa passagem muitas vezes é mal interpretada. Sabe por quê? Por causa da leitura apressada. A Bíblia não é para ser lida apressadamente. É para ser lida com calma, com tranquilidade, olhando os pontos, olhando as vírgulas, vendo ali o contexto todo. Infelizmente é normal se ouvir nas igrejas que a palavra Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor, quando o texto em si não aponta para esse significado. Samuel não disse, né, que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, após uma grande vitória contra os filisteus, separou uma pedra e deu-lhe um nome, como diz o texto. Chamou-a de Ebenezer e declarou, fez uma declaração. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Mas não disse que o significado de Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Este foi o nome que lhe deu àquela pedra, Ebenezer. O que nós temos no texto, na língua original, né, na língua hebraica, não é uma palavra, Ebenezer. Na verdade, o que nós temos são duas palavras distintas,
que acabaram então sendo juntadas, né, e transliteradas aqui para a nossa língua como apenas uma. Mas são duas. É a palavra even, que significa pedra, e a palavra ezer, que significa ajuda. Even ezer. Então, pedra de ajuda. Elas aparecem aqui em uma relação que literalmente então deveria ser traduzida, né? Não transliterada, Ebenezer, mas deveria ser traduzida por a pedra de ajuda. Tá? Even Haezer. É assim que está no texto hebraico. Ou seja, aquela pedra deveria ajudar o povo de Israel, servindo-lhes aqui de memorial do livramento que Deus lhes havia dado. É isso, não? Porque também eles ficam um pouco confusos, porque uma pedra de ajuda. A pedra vai ajudar em quê? Né? Vai ajudar como um memorial, é um monumento. Deus deu aquele livramento, Samuel coloca então aquela pedra como um monumento, quando as gerações futuras olham aquela pedra naquele determinado local, daquela determinada forma, fazem uma pergunta: por que essa pedra está aqui? Esta pedra marca o livramento que Deus deu para o seu povo, que estava sofrendo debaixo aí do jugo dos filisteus. Então é um memorial. Então, ao olharem para ela, colocada ali como um monumento por Samuel, eles deveriam então renovar as forças, relembrando que até aquele momento, ou até aquele lugar específico, colocou ali entre duas localidades a pedra, né? Deus os havia ajudado. E certamente continuaria a fazer o quê? Ajudar, enquanto eles também lhe fossem fiéis. É isso que vai significar. Né? Samuel deixou ao povo, então, um memorial, algo que trouxesse à mente deles o que Deus havia feito no passado em favor deles. Pois quando nós nos lembramos do que Deus fez lá no passado, nós renovamos a nossa confiança no que Ele pode fazer e ainda fará por nós no presente ou fará no futuro, sempre que necessário. Irmãos, é muito saudável olharmos para trás e, com cuidado, verificarmos tudo o que Deus já nos deu. Quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantas vezes Ele nos livrou de doenças. Quantas situações financeiras Ele resolveu para nós. Quantas dificuldades de relacionamentos. E quando nós olhamos para o passado como um memorial, não precisamos ter uma pedra para isso, uma pedra de ajuda para isso, mas olhamos para o passado e relembramos o que Ele fez, nós ficamos realmente muito mais fortes, muito mais confiantes para seguir em frente no nosso dia. Assim, meus irmãos, que as lembranças daquilo que Deus já fez nos sirvam de ajuda para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. As dificuldades virão, assim como no passado já vieram. Mas as do passado, Deus nos livrou e continuará nos livrando, se nós também continuarmos fiéis. Continuemos confiando na intervenção do Senhor. Ele nos ajudou no passado, por que não nos ajudaria agora e também no futuro? Coloque diante de Deus as suas dificuldades, olhe para trás, veja o quanto Ele já fez por você e fique tranquilo. Descanse nas mãos de Deus, porque muito mais Ele fará. A lembrança do que Deus já nos fez nos fortalece para novas batalhas. Fique na paz e na graça do Senhor.